Notícias da crise do PSL, parte 2. Análise do discurso. Salve, salve! E aí, eu sou Edmar Alcântara, este é o canal Entre Estantes e a gente vai para o segundo vídeo sobre as tretas que estão acontecendo aí no PSL, para a gente analisar alguns discursos que foram proferidos e que eu fiquei bem atentos a eles. Mas antes de tudo, inscreva-se, comente, compartilhe e fique à vontade, porque a casa é nossa, tá certo? Bom, eu falei já, né, dos discursos, das falas da deputada Joyce Hoffmann e não sei falar o nome dela não, e do deputado delegado Valdir. Agora eu vou esquecer um pouco do deputado. Se bem que o deputado Valdir também merece uma fala aqui, que entra também nessa história de preconceito, tá? Não vou deixar ele de lado não, mas os personagens principais agora serão o Carluxo e a deputada Joyce Hoffmann. Definitivamente não sei falar o nome dela. Enfim, vamos lá. Dessa história toda, nessa confusão toda entre PSLs, membros do PSL, teve falas comprometedoras, ao meu ver, né, tanto da Joyce quanto do delegado. Você viu isso no último vídeo. Se você não viu, vou deixar aqui os cards para você vê-lo, falando que poderia implodir o governo, que eu sei o que vocês fizeram no verão passado, eu tenho um áudio que pode implodir o governo, enfim, os robôs, enfim. Para mim isso é muito comprometedor, já tem material suficiente para o Ministério Público agir e investigar, né? Augusto Aras, vamos lá. Bom, mas eu também atentei em coisas sutis e que para algumas pessoas não passaram largo também. Primeira fala do deputado Valdir, delegado Valdir, que foi de uma infelicidade, mas não apenas uma infelicidade, demonstra como é o pensamento machista e majoritário ainda, infelizmente, no nosso país, não só, mas no mundo também. Mas vamos ficar para o Brasil, que já tem problema demais para resolver aqui, imagina estender isso para o mundo inteiro. Quando ele fala, questionado sobre a confusão dele com o Bolsonaro, ele fala que não tem mais briga, tá tudo certo, porque a confusão entre eles é como mulher traída, apanha, mas sempre volta. Num país em que o número de feminicídios não para de crescer, um país em que as mulheres, infelizmente, ainda ganham menos do que o homem, exercendo a mesma função só pelo fato de serem mulheres. Um país em que pessoas acham que podem bater em mulheres porque elas se recusam a ceder os seus caprichos e seus desejos sexuais. Um país em que o índice, o número de pessoas que são assediadas em transportes públicos, mulheres, não para de crescer. Um deputado, tem uma fala desastrosa como essa. É para pensar. É para pensar no tipo de sociedade que a gente vive. Indo para Joyce, algo me chamou a atenção, a troca de ofensas entre ela e o Carlos Bolsonaro. Olha, eu já vou dizendo que eu não tenho nenhuma simpatia pelo Carlos Bolsonaro. Eu acho que a única coisa que sobressai nesse rapaz é a mediocridade dele. Eu acho ele medíocre, vil, enfim. Mas a Joyce, ao se referir a responder às provocações do Carlos Bolsonaro, que também a provocou de forma preconceituosa, eu vou chegar lá, usou de emojis, de mensagens subliminares para dizer que o Carlos Bolsonaro é gay. Não de uma forma orgulhosa, mas como se, dizendo que ele é gay, servisse como ofensa. Primeiro foi a nota, quando o Eduardo colocou a nota de R$3 e o rosto da Joyce, dando a entender que ela era falsa, e o Carlos replicou essa mesma imagem. A Joyce publicou uma nota de R$24 que não existe, rosa, com a cara do Carlos Bolsonaro. A segunda foi Carlos Bolsonaro botou aí bonequinhos, né, emojis, imagens de uma porca, um focinho de porco, cobra, galinha, enfim, vários bichos. Mas começou com porco, e eu vou dizer por quê daqui a pouco. A Joyce respondeu com três imagens de viado,
e 3 de rato, fazendo alusão também à sexualidade do Carlos Bolsonaro. Ora, Joyce, isso demonstra não apenas a sua fragilidade enquanto pessoa, mas demonstra o seu grau de preconceito elevadíssimo. Isso faz bem parte de vocês do PSL, né? Não só, mas enfim. A bandeira de vocês era perseguir minorias mesmo, enfim. Então, você, ao responder uma agressão, que você de fato foi insultada, porque eles te chamam de Peppa Pig, e isso é uma conotação, é uma referência ao corpo da deputada, porque chamam ela de gorda, que também não tem graça nenhuma, que também é um preconceito que precisa ser combatido, porque o Brasil ainda tem esse tipo de preconceito, as pessoas gordas ainda sofrem preconceito nessa sociedade, que de resto não é magra, mas enfim, a Joyce, ao combater essa agressão, que ela também sofreu, ela faz menção, como diz aqui no Rio, ela dá uma sugesta de que o Carlos Bolsonaro é viado, de que o Carlos Bolsonaro é gay. E não de uma forma positiva, repito, é de uma forma a manchar a imagem, a humilhar, a fazer com que isso seja algo que seja humilhante, uma humilhação pública. Joyce, nós estamos num país que mais mata homossexuais, LGBTs no mundo. Nós temos um Brasil em que mata travesti por ser travesti, em que as pessoas transgêneras não são aceitas, em que gays, lésbicas são apedrejados, agredidos na rua, no transporte público, expulsos de casa. Então esse tipo de discurso, Joyce, que você manda, esse tipo de discurso, Carlos, que você manda também para Joyce, chamando-a de gorda, comparando a uma porca, Joyce, você chamando-o de viado, não para exaltar, mas para humilhar, não ajuda em nada. Nossa sociedade já mata muito gay, já mata muito sapatão, já mata muito travesti, já mata muito transgênero, já agride muito gordos e gordas, né, obesos, enfim, que são doentes, enfim. E não ajuda em nada. Vocês são representantes, vocês foram eleitos para representar e não simplesmente para apagar fogo com gasolina. É preciso ter um pouco mais de responsabilidade naquilo que se faz, naquilo que se fala, principalmente quando se é homem e mulher público. Homem e mulher públicos, né? É preciso ter atenção e, acima de tudo, a responsabilidade. Vocês não são crianças, vocês são representantes de determinadas localidades. O Carlos é vereador pelo Rio de Janeiro e a Joyce é deputada federal por São Paulo. Vocês representam um contingente gigantesco de pessoas e não dá para ignorar os números tão tristes, tão catastróficos, tão medonhos que são números gerados através do preconceito que é enraizado na nossa sociedade brasileira. Sem contar também a fala desastrosa e infeliz do deputado delegado Valdir, que disse que somos igual mulher traída, que mesmo apanhando, volta. É dose ter que discutir sobre isso, mas infelizmente essa é a nossa realidade. Pesado esse tema, hein? Eu acho que é pesado, mas é preciso dizer, eu fico consternado, eu fico logo boladão com isso. Mas enfim, tem um livro aqui que eu ganhei, eu achei um livro maravilhoso. É um livro que fala sobre um menino que nasceu biologicamente menina, mas ele era uma mulher trans, o George. Uma história gostosa, se passa numa escola. E o fim é surpreendente e é aquilo que a gente espera, acima de tudo, que essas pessoas tenham respeito, não apenas os trans, mas todas as pessoas, mas é preciso dar uma olhada com mais atenção e mais carinho para as pessoas trans. Então, a indicação de leitura, e eu vou fazer uma resenha sobre esse livro, pedido também de um inscrito no canal, George, é do Alex Gino, indicação de leitura deste vídeo. É preciso ficar atento, é preciso ficar atenta. Nossa sociedade é eivada de preconceitos. A gente não está livre dos preconceitos, preconceito racial, preconceito por credo, preconceito por orientação sexual, preconceito por questão corpórea, né, física, enfim. A gente está cheio de preconceito e é uma sociedade que faz questão de bater no peito, dizendo que é de família, que é cidadão de bem, que é acima de tudo cristão. Como diz lá em Salvador, bora melhorar, viu, que tá feio. Eu sou Edilmar Alcântara, este é o canal Entre Estantes e a gente se vê no próximo vídeo, porque é caminhando junto que a gente chega lá. Um forte abraço, apesar dos pesares, e até a próxima.